Nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica nefrologista Thalita Salani e nós vamos falar sobre doenças renais. Na semana passada foi comemorado o Dia Mundial do Rim. E segundo dados de uma organização internacional, a World Kidney Day, 10% da população mundial tem algum tipo de doença renal crônica, que, se não for tratada, infelizmente, pode ser fatal. Para evitar o susto, a prevenção pode ajudar a agravar muitos casos. É isso mesmo, né, doutora? É isso mesmo que a gente entende, né? É isso Primeiramente, mesmo. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada por nos receber nesse mês especial, né, que a gente está trazendo a atenção aí para as doenças renais, né? Sim. E esse ano a campanha traz realmente essa questão da saúde dos rins e o diagnóstico, né, da doença renal, que é feito através de um exame simples, acessível, né? Que está disponível amplamente, que é a dosagem da creatinina. Aí, ó, a famosa dosagem da creatina. As pessoas têm que fazer, elas não fazem muito? Como é que elas se esquecem, doutora? Na verdade, né, os exames de rotina que a gente habitualmente faz, né, incluem diversos marcadores, né, outros. Então, colesterol, glicemia, isso a gente está muito acostumado a saber quais são os nossos valores, se a gente tem alguma alteração, e a creatinina ela acaba ficando um pouquinho esquecida, né? Apesar de ser um exame muito disponível, muito conhecido, né, amplamente, ele acaba ficando esquecido nesse contexto. Então, esse mês a gente está reforçando, né, a atenção com cuidados nos rins e essa prevenção, esse diagnóstico precoce, né, se tratando Sim. de uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa, né? Exatamente. Como eu falei ali, cerca de 10% da população é afetada, que é muita coisa ainda, né? Exatamente. E em alguns casos não tem mais jeito, né? Pode ser fatal. Como que a gente sabe que está começando a dar alguns problemas, né? Como você disse, é silenciosa, mas tem algum sintoma? Tem como eu acho que não estou bem aqui com minha saúde dos rins? Na verdade, assim, como orientações gerais, a gente tem a incidência, né, até uma questão de doença renal em todas as faixas etárias, né? Mas algumas populações, elas estão mais susceptíveis a ter problemas renais, né? Entre elas, hipertensos, diabéticos, pessoas idosas. Então, nessa população, tem o maior risco da incidência da doença, né? É interessante estar atento a sinais, né? Então, acompanhamento médico regular, de rotina, né? Incluir o exame, normalmente é feito, então ter atenção com a creatinina e cuidar da saúde como um todo e dessas doenças crônicas, né? Sim, mas assim, de repente tem um acesso também à saúde pública, consegue-se fazer esses exames? Sim, ele está amplamente, inclusive no SUS, né? Na atenção básica, esse exame ele é acessível em todas as esferas de atenção básica também. Sim, e assim, a gente às vezes não lembra, né? Às vezes tem gente que até pergunta, o que um nefrologista faz? Exatamente. Né? As pessoas se esquecem dessa visita regular, de cuidar dos rins, de fazer os exames regularmente para ver como é que tá? O médico clínico geral, né, ele é responsável por essa triagem e aí sim o cuidado do nefrologista detectando alguma alteração, tá? Como eu te falei, essa população é a que tem que ficar mais atenta, né, de pessoas hipertensas e diabéticas e pessoas mais idosas, mas no geral essa doença pode acometer a população toda, né? Qualquer idade, doutor? Qualquer idade, inclusive crianças e tudo, né? Mas são situações especiais, mas a prevalência mais importante são nessas pessoas que têm já essas doenças crônicas, né? Sim, e aí no caso até você falou sobre a hipertensão. Exatamente. Né? Pessoas que sofrem com hipertensão, elas têm uma probabilidade maior de ter alguma doença renal? Sim, exatamente. Hipertensos e diabéticos são a maior prevalência de doença renal, né, no Brasil e no mundo, são essas doenças que acabam acometendo também o rim como órgão secundário, né? Então... Sim, sim. E a gente vê assim, muitas pessoas, mas principalmente os idosos, eles não gostam muito de beber água. Exatamente. São quase uns gatinhos, assim, que a gente tem que pedir, bebe água, se hidrata. Sim. A gente encontra, então,
nessas doenças renais, a maior parte nos idosos, na terceira idade? Também é mais prevalente na terceira idade. Além dessa população que tem essas doenças, né? Na terceira idade ela é muito mais prevalente por questões de doenças que vão surgindo ao longo da vida, né? E mais a esclerose progressiva da idade mesmo, envelhecer do rim também. Né? Não tem jeito, assim, a gente vai envelhecendo, as coisas vão se acarretando, mas é importante a gente cuidar desde sempre, Exatamente. Né? Quais são o passo a passo, né? Como Prevenção, a gente deve prevenir, né? Exatamente. Para que lá na frente a gente não tenha esse problema, não tenha uma doença crônica renal. Eu acho que a prevenção passa muito por cuidar da saúde, né? Porque isso faz parte também de cuidar dos rins. Então, quando o paciente chega aqui com o nefrologista já com algum acometimento, o que a gente faz é realmente controlar, né, hipertensão, diabetes, recomenda uso de medicações que não são tóxicas, né? A gente faz aquela organização no tratamento e a prevenção passa realmente por prevenir, por evitar essas doenças ou tratar bem delas, né? Então, o controle adequado de diabetes e hipertensão vai prevenir você ter problemas renais no futuro com certeza, né? E ter uma vida saudável, uma alimentação equilibrada. A diabetes interfere ali no rim também, exatamente. Então, o controle da doença do diabetes, né, vai prevenir você ter doença renal no futuro, que também, como eu te falei, a hipertensão e diabetes são as duas doenças que mais acometem o rim. Que seja, então, o consumo aí, né, muito grande de sal, de açúcar, de doces. Exatamente, uma dieta que não seja balanceada, né? E não saudável. Tem uma ingestão muito grande aí, sem muito pensar no amanhã, né? Exato. Doutora, a gente tem algumas perguntas que chegaram pra gente. Vamos ver, acho que tá aqui no nosso telão. A Andressa, aqui de Campinas. Qual a média ideal de ingestão de água que devemos tomar por dia, doutora? A ingestão de água, ela é um enigma aí para todo mundo, né? Na verdade, em geral, a gente recomenda de 30 a 35 ml por quilo. Então, a gente não tem uma receita de bolo para todas as pessoas. Por quê? Se o seu gasto é maior, então se você vai fazer um exercício, se você tem uma transpiração maior, você tem que repor, né? Então, o ideal, se a gente for pensar numa pessoa de 65 a 70 quilos, o ideal é que seja 2 litros, 2,5 litros de líquidos, porém, se a gente está num ambiente muito quente, se for fazer algum exercício, então a gente tem que preocupar em repor essa hidratação, né? Mas em geral também, eu sempre falo, olhar a sua urina, né? Então, se ela está concentrada, com aquele odor forte, então é um sinal de que você está desidratado. Exato, muito escura. Então, isso é um sinal que você pode estar desidratado. Então, tem que melhorar a sua hidratação, lembrar, porque muitas vezes a gente esquece de se hidratar, né, na correria do dia a dia. Na cor do xixi ali da urina, a gente consegue ver. É um sinal, né? Então, a gente precisa estar atento. Então, a urina, ela tem que ser um amarelo claro, né? Então, por aí a gente já sabe que está adequado. Se a urina tiver amarelo escuro, concentrada, então é sinal que a gente precisa se hidratar um pouquinho mais. Em dias de muito calor, por isso que é difícil a gente falar um número assim específico, porque em dias de muito calor a gente precisa lembrar mais da nossa hidratação, né? Sim. Inclusive na população de idosos, que muitas vezes se perde um pouco, né, essa regulação, ou às vezes é mais quietinho, às vezes não chama, então a gente precisa lembrar disso também e ficar atento. Às vezes a cor da urina pode ser uma dica aí de que as coisas... Um sintoma, um fator ali, Um fator né, de doutora? que a hidratação não tá ok, né? Sim. Temos mais uma pergunta da Samantha de Americana. É verdade que carambola faz mal pro rim? Olha só, eu acho que a minha mãe falava muito isso também. Na verdade, a carambola, que é uma fruta típica nossa, né? A gente tem no quintal e tem em todo lugar, né? Para as pessoas que não têm doença renal, ela não tá contraindicada. Pode comer, se alimentar, né, com a carambola. Porém, nas pessoas que já têm algum grau de doença renal e a filtração dos rins prejudicada, ela acaba tendo uma toxina que faz mal, tá? Ah, na fruta mesmo? Na fruta, exatamente. Porque como a excreção dessa toxina é pelos rins, que é o nosso filtro, né? Ela acaba acumulando e fazendo mal para a pessoa. Mas as pessoas que não têm esse diagnóstico, que têm rins funcionantes normais, ela não vai causar problemas.
Ah, que bom, que bom. Ó, fica esperto com a carambola aí. Mais uma pergunta. Daniela de Limeira. Comecei a ter problema com pedra nos rins, que já era a próxima pergunta que eu ia fazer. Na minha família, nunca ninguém teve. Isso pode ser hereditário, doutora? Pode ser hereditário, mas também a gente, porque dentro da pedra, as pedras nos rins, né, a gente tem uma gama de doenças que a gente precisa investigar, elas não são todas causadas por uma alteração só. Então a gente tem doenças genéticas que podem causar a litíase, né? A gente também tem famílias de litiásico que já vem lá a história, né? Meu avô, meu pai, meu irmão, eu, todo mundo tem. Mas pode ser também que ela não tenha causa hereditária e que tenha várias outras relações, alimentação, hidratação e alguns outros distúrbios que a gente consegue diagnosticar que podem influenciar. E o nefrologista investiga também as pedras no rim, então... Sim, que aí chega o nefrologista para te ajudar. Exatamente, a gente faz essa investigação e a orientação, porque muitas vezes as pessoas têm pedra no rim e acabam não ligando para isso, vai só tirando as pedras aí, tendo as crises, e a gente trabalha com prevenção na nefrologia, entende? Porque elas estão ocorrendo e consegue prevenir e fazer recomendações para reduzir. Sim, e tem assim pessoas que já têm a pedra no rim e que reclamam inclusive tanto, que eu já ouvi algumas piadas do tipo, nossa, prefiro pedra no meu caminho do que pedra no rim, de tanto que eu sinto dor, né? É uma dor muito grande. Quais são os tratamentos, então, para as pessoas que infelizmente já estão ali com os cálculos renais, já estão com toda essa dor ali? Para o cálculo renal, a gente tem dois caminhos, né? Tem o tratamento da crise, que é feito por urologista, que é o cirurgião, né? Se a pedra está no canal, precisa de cirurgia, então esse tratamento é mais hospitalar. E tem o tratamento do nefrologista, né? Que é o diagnóstico de por que essas pedras estão se formando e o que fazer para evitar novas crises. Então a gente caminha junto aí as duas especialidades e os tratamentos, eles têm esse momento de crise, que é mais eventualmente até cirúrgico, né? Precisa fazer uma cirurgia. E temos o tratamento, o tratamento que trabalha com prevenção e entender o porquê a formação dos cálculos. Mas tem também, assim, tratamentos com remédios. Exatamente. Que podem reduzir a incidência. Aí é caso a caso, né? Então, a gente faz um exame pro diagnóstico do porquê da formação dos cálculos, e aí tem um tratamento, um remédio que trata uma coisa, outro, a gente não tem um remédio para tudo, assim, que é uma doença, que é uma gama bem complexa, então a gente consegue, investigando, entender, e aí, em alguns casos, a gente tem medicação. Então, dependendo do caso, não precisa necessariamente de cirurgia. Não. Dependendo do caso, dependendo da situação. consegue se resolver. Exatamente. Boa. A gente tem mais uma pergunta pelo WhatsApp, vamos ver. Giovana de Campinas. Se na minha família tem problema hereditário com os rins, eu posso quebrar essa tradição se beber bastante água, se ela começar a se cuidar, né? Mas quebrar toda essa coisa ruim assim, da doença. Aí vai depender bastante de que problema hereditário que a gente está lidando, né? Porque tem alguns problemas que são genéticos e aí, lógico que se cuidar, ter uma alimentação adequada, se hidratar, pode ajudar, né? Prevenir evolução, eventualmente, de doença. Porém, a gente precisa entender que doença é essa e eu tenho certeza que você vai ajudar se cuidando, né? Não vai, mas eventualmente cura, a gente precisa ver caso a caso, tá? E aí, se cuidar sempre vai ser sempre vai ser a chave, né? Mas aí, em caso de doenças hereditárias, tem que acompanhar caso a caso e investigar com o nefrologista e ter esse acompanhamento. Sim, e a gente tem muitos casos, né, doutora, de transplante de rins. Sim. Muitos casos. Como que a gente está vendo aqui, né? A gente inclusive está vendo ali os transplantes. Em que momento é importante? Como isso é feito? Quem pode fazer? Como que é? Como fugir desse momento, né? Precisar realmente o transplante renal, né? Nós que somos da área, a gente é apaixonado por isso, né? Porque ele é um tratamento muito eficiente para quem já teve perda dos rins. Ele é o mais eficiente, na verdade, né? Então, quem já está lá no finzinho da doença renal, onde os rins já funcionam menos de 15% a 10% e que precisa fazer um tratamento que você filtra o sangue, que a gente faz esse tratamento que chama hemodiálise, né?
Nesse caso, do finalzinho da doença renal, o transplante é o melhor tratamento que a gente pode ter, né? Que ele vai trazer o órgão, né? A função do órgão novamente, que é o transplante renal. E ele é indicado nesses pacientes que já têm a função renal muito acometida e já estão no finalzinho da doença crônica, em hemodiálise muitas vezes. E aí, normalmente, é feito de família, pessoas parentes, pessoas próximas têm essa compatibilidade para poder fazer? Nós temos as duas situações, né? O transplante renal ele pode ser feito por doador falecido, né? Então, o órgão ele é doado por um falecido, por isso que a gente incentiva bastante a doação de órgãos, né? Porque a gente vive esse momento do transplante renal e é muito emocionante, né? Sim. Você dá de certa forma vida para uma pessoa, né? Então, e não só o rim, todos os órgãos, isso é muito importante a gente ressaltar e incentivar, né? Que é um ato muito bonito e que impacta muitas pessoas, né? Porque um doador, ele doa mais de um órgão, então são várias vidas ali que são impactadas, né? E ele também pode ser feito, no caso do rim, né? Porque nós temos 2 rins, ele pode ser doado entre vivos, né? Sim. E normalmente são pessoas que são familiares do paciente acometido. Acho que há pouco tempo a gente viu até uma matéria de 2 irmãs. Exato. Que aconteceu esse caso, né? Uma irmã doou o rim para outra que estava precisando muito, porque quando tá no finalzinho já, não tem mais jeito, precisa de um rim novo. Exatamente. É isso. Doutora Thalita, muito obrigada. Imagine, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês e trazer um pouquinho da nossa especialidade que não é tão conhecida, né? Mas muito importante e conscientizar todos a importância da prevenção e de dosar a sua creatinina, né? Vou ficar com isso super na cabeça. Vou dosar a minha creatinina. Pode deixar e beber bastante água, viu? As suas redes sociais passa pra gente, para as pessoas te buscarem, né? Marcarem aí uma consulta e dosarem a creatinina. Perfeito. Acho que tá aí na... Tá aí, né? @luminefrologia. Lume.nefrologia. Isso, tá lá nós temos vocês. Um time de nefrologistas. Todo mundo preparado para te atender. Exatamente. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada.